A paz do Senhor Jesus. Nesses últimos programas, nós trouxemos para você a biografia de um dos grandes líderes, lindas lições contadas por diversos irmãos. Entre eles, a esposa do pastor, a irmã Alice Inácio, que ainda está entre nós e pôde nos contar um pouco a respeito do pastor José Amaro. Neste último programa dedicado à história desse grande servo de Deus, você vai saber como os irmãos da época viam o pastor José Amaro na gestão da igreja. Acompanhe conosco o testemunho contado pelos seus contemporâneos, que falaram acerca das lembranças e dos bons momentos vividos durante o pastorado do pastor José Amaro da Silva. Isso você vai ver a partir de agora no programa de hoje. Eu sou Felipe Cavalcante. Seja bem-vindo ao Nossa Igreja, Nossa História. O pastor José Amaro da Silva foi um homem prestativo à obra do Senhor, sempre com o desejo de fazer a vontade divina e ganhar muitas almas para Jesus. Ele era um homem simples e um homem de oração, de grande percepção bíblica. Em seu ministério, Deus operou grandes milagres no meio da igreja. O trabalhar de Deus durante a sua gestão era bem reconhecido e aceito por todos, para a glória de Deus, não é? Um líder de visão e grande propagador do Evangelho, o pastor José Amaro da Silva viajou para 25 países e participou de conferências mundiais, pentecostais, em várias localidades. E sobre esse servo do Senhor comprometido, que vários irmãos atestam sobre os seus feitos durante a gestão em que o pastor José Amaro dirigiu a Assembleia de Deus no estado de Pernambuco. Acompanhe conosco os relatos dos contemporâneos do pastor. Quando ele assumiu, quando Deus manda, ele se responsabiliza e dirige, ensina. É o nosso professor, que ensina como devemos caminhar, agir e fazer. E aí ele fez muitas visitas, os que estavam fora vieram, e os que estavam continuaram na maior alegria. Jesus foi salvando, curando, batizando com o Espírito Santo. Cidades do sertão e do interior que ainda não tinha, Deus foi mandando. E quando ele assumiu, a igreja não tinha nem um centavo. Na semana, a nossa manutenção da semana, a igreja não teve para nos dar. Foi Vitória de Santo Antão, com as congregações que nos deu, nós ficamos. Só esta semana, na outra não. Já tinha no tesouro. E hoje que está grande. Glória a Foi muitas dificuldades, muito sofrimento, porém nunca vi meu esposo, José Amaro, abrir a boca para reclamar e nem murmurar de ninguém. Foi muitas coisas, viu? Mas Deus respondeu por ele e assumiu. Muitas portas foram abertas e chegou o tempo de admirar até em todo o Brasil, também no exterior.
pastor Zé Amaro foi um grande amigo meu. Eu me lembro que uma vez houve um mal-entendido entre minha nora, meu filho, e eu. Ela aí foi lá na igreja, chamou o pastor Zé Amaro, foi falar de mim. Aí o pastor Zé Amaro disse, olha, irmã Carmélia eu conheço. É membro aqui da igreja, trabalha aqui com a gente, mas a senhora eu não lhe conheço, não. Aí, não lhe conheço. Então, aí o pastor Zé Amaro me chamou. Eu fui lá no gabinete dele, ele queria saber. Eu contei a ele a história. Ele disse, muito bem, irmã Carmélia, muito bem. Não se preocupe que eu vou resolver. Esse pastor Zé Amaro eu chegava, procurava ele no gabinete, que muita gente tinha medo de falar com ele, que ele era fechado. Mas eu falava com ele, eu me ria. Chegava no gabinete, estava cheio de irmãos, ele deixava os irmãos aí reservados. Você fica aí, irmão, porque eu vou atender a irmã Carmélia. E às vezes era problema de família, outros problemas, sempre foi a ele. Ele sempre me atendeu muito bem. E eu tenho boas recordações do pastor Zé Amaro. Sempre fui tirada pelo pastor Zé Amaro para cuidar da hospedagem. Eu cuidava da hospedagem, hospedava os pastores ricos e pobres, pastores do interior, a roupa remendada, faltando botão. A gente tinha linha, agulha, pregava botão, consertava a roupa. E a gente tinha pena. Mas ele disse, que homens alegres, satisfeitos. Nunca tinha falado do pastor. Do pastor José Amaro. Pastor José Amaro era uma joia de homem. Era aquele homem manso, não era muito de rir, não, ele ria pouco, né? Agora aquele homem atencioso, eu queria muito bem, gostava muito dele. E foi na época do pastor José Amaro que eu comecei a trabalhar na igreja, quer dizer, não é como evangelho, trabalhos manuais. Foi no jubileu em 68, e eu fui convidada para costurar os vestidos das moças que iam desfilar. Daquela época até agora, eu ainda continuo costurando aqui no Templo Central. Passo o pastor José Amaro, o pastor Leôncio, agora com o pastor Ailton, e a irmã Judite ainda me deu esse direito de continuar, e eu tomo conta aí da sala de costura. Este foi muito atuante como pastor, era evangelista no interior, passou por vários municípios e quando o pastor José Bezerra deveria ser substituído, ele foi trazido, foi chamado aqui para o Recife para uma assembleia, para uma reunião da convenção, sem entrar em detalhes, não convém entrar, ele foi então designado pastor. E enfrentou uma grande dificuldade, porque a igreja estava de uma maneira muito inquieta pelos acontecimentos anteriores. Mas foi lutando com oração, a igreja em oração, e ele muito ativo e também de punho forte. Sábio no falar, no agir, homem obediente a Deus, homem em quem não se via falha nenhuma à distância, senão aquelas que são próprias dos homens, do ser humano,
mas venceu por isso, pela obediência a Deus, pela constante vida de oração dele, acompanha ele da igreja, até que ele viu a igreja andando, caminhando de maneira equilibrada. Foi sempre muito atuante, viajava muito para o interior, serviu muito o interior com bons obreiros, dos quais a igreja dispunha na época, mas ele terminou a carreira cedo ainda, salvo engano, com 64 anos de idade. Pastor Zé Amaro, eu tenho muitas recordações, até daquilo que ele falava. Eu me lembro de algumas coisas. Ele dizia, o fogo que endurece o barro é o mesmo que derrete a cera. E eu gostava quando ele dizia isso, né? Eu fui batizado nas águas por ele, em setembro de 62. Fui apresentado para ser dirigente de mocidade por ele, em 66. Fui apresentado auxiliar de trabalho em 70, pelo pastor Zé Amaro. Ao diaconato, em 74, pelo pastor Zé Amaro. E ao presbitério, em 75, pelo pastor Zé Amaro. Eu ficava super admirado. O pastor Zé Amaro, fui um grande admirador dele. Como também sou dos outros, mas ele foi o que primeiro eu conheci. Passou irmão Joel, eu. Passou irmão José Rosa, eu. Irmão Manuel Messia Ramos, eu. José Amaro, eu. Pastor José Leôncio, eu. E agora, já esses 11 anos, para os 12, com o pastor Ailton José Alves. Me sinto muito feliz, abençoada por Deus, a Igreja do Senhor, pastor, ministérios, obreiros. Vivo muito feliz, muito alegre. Não tem de que me queixar. Muito alegre. A alegria da salvação, a dor, a tormenta. Tenho passado por várias coisas, porque com esses filhos todos, 7 de menores, todos estudando, do mais velho ao mais novo, os casados também. E hoje estou aqui contando a história. Muito feliz. Como eu vivo tão alegre com a minha família, meus filhos. Esse foi o pastor José Amaro da Silva. Não há como falar da história da Assembleia de Deus no estado de Pernambuco sem citar esse líder autêntico e fiel ao Senhor Jesus. Nós agradecemos a participação destes irmãos que cooperaram conosco para trazer até você, telespectador, a história do pastor José Amaro da Silva. E desejamos saúde e muitas bênçãos dos céus para todos eles. A partir do próximo programa, iniciaremos a biografia do sucessor do pastor José Amaro da Silva.
levaremos até você a história do pastor José Leôncio. Você não pode perder. Se você tem dados históricos da Assembleia de Deus em Pernambuco ou quer contribuir contando um pouco a respeito da história da nossa igreja, entre em contato conosco através do seguinte e-mail: nossahistoria@rbc1.com.br. Só repetindo para você, nossahistoria@rbc1.com.br. Nós ficamos por aqui, mas temos um encontro marcado com você no próximo programa. Que Deus te abençoe e até mais um Nossa Igreja, Nossa História.